Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp, 99991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos sobre a lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp e coloque lá, quero receber material extra da revista Betel, coloque o seu nome e a cidade onde você mora. Eu envio para você toda semana gratuitamente esse material. Tá o WhatsApp, o telefone 99991520454. Nós estamos estudando as revistas da editora Betel deste trimestre, adultos, com o tema Mordomia Cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Então veja que nós estamos administrando, somos mordomos, daquilo que Deus nos confiou. Deus é quem nos fornece e nós vamos administrar. Nós vamos usar isso no serviço cristão e na orientação dos cristãos. Além disso, vamos usar na ministração às pessoas, dos dons que nós recebemos do Senhor. Estes dons podem ser dons do Espírito Santo, como está em 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Podem ser dons de Jesus Cristo, dons ministeriais, como está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E podem ser dons de Deus Pai, como está em 1 Coríntios 12, 28 a 30, e também em Romanos, capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8. Além desses dons, nós temos os dons que são escolhas dos homens, que são os dons eclesiásticos. Aí, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, os professores de escola bíblica dominical, os missionários, os líderes de departamento. Neste trimestre, nós temos como comentarista da editora Betel o pastor Amarildo. Nós já estudamos na lição 1, o primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Lição 2, a proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. E hoje vamos estudar a lição 3, participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Então temos que ter consciência da importância, de trabalhar para o Senhor e da necessidade desse trabalho. E temos que fazer isso com alegria, porque senão não adianta nada. Nós não estamos fazendo porque queremos, nós estamos fazendo porque sabemos da necessidade, da importância daquilo que estamos fazendo, e ao invés de trabalharmos alegres, trabalhamos tristemente, e isso não tem proveito nenhum. Então, o serviço, para ser mantido, precisa de alegria, de coragem, de ímpeto, de desejo de fazer. Nesta lição, nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1, a construção do tabernáculo. Subtópico 1, onde a glória de Deus se manifestava. Subtópico 2, as ofertas voluntárias. Subtópico 3, a alegria em contribuir. Tópico 2, a restauração do templo. Subtópico 1, a restauração do templo nos dias do rei Joás. Subtópico 2, a restauração do templo nos dias do rei Ezequias. Subtópico 3, a restauração do templo nos dias de Josias. Tópico 3, o cuidado com a casa de Deus. Subtópico 1, o chamado de Deus. Subtópico 2, devemos honrar a Deus com os nossos bens. Subtópico 3, o cuidado com a casa de Deus reflete quem somos. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa maravilhosa lição. O texto áureo da lição está em Êxodo, capítulo 35, versículo 21, que diz: E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o estimulou, e trouxeram oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para os vestidos santos.
Então veja que no versículo 5, Deus diz: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugo, madeira de acácia e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite de unção e para o incenso aromático, e pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós e façam tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo, a sua tenda e a sua coberta, os seus colchetes, suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases. E aí fala todo o material que vai ser usado então no tabernáculo, todas as mobílias, todas as peças, tudo ali. Deus dá ordem, incentiva, orienta, e o povo então alegremente, voluntariamente ajudam. E ajudam tanto, querem ajudar tanto, que é preciso até mandar parar um pouco, porque enviaram muita coisa. Eles queriam ajudar, se animaram realmente a querer ajudar. Veja no capítulo 36, versículo 5. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha um material bastante para toda a obra que havia de fazer e ainda sobejava. Veja só que coisa impressionante. Imagine hoje, né? Deveria ser assim. Vamos construir um templo. Aí o povo ajudaria tanto que precisaria então mandar parar. Chega, porque já tem material para construir tudo, já tem dinheiro para construir tudo e ainda vai sobrar. Deveria ser assim. Mas é assim? Infelizmente não é assim. Mas quando acontece o avivamento, é assim, desta maneira que o povo se comporta. Eu me lembro de 2 avivamentos que eu participei. O primeiro avivamento, nós arrumamos a igreja toda, trocamos todos os bancos, o forro, o piso, compramos todos os instrumentos novos, dos melhores que haviam na época. Todos e queriam ajudar, queriam participar. E foi preciso mandar o povo parar, porque realmente o povo queria muito ajudar. No segundo avivamento, nós compramos o terreno para construir e todos queriam ajudar. Fomos construíram uma bela igreja. Todos que estavam ajudando queriam ajudar. E não eram pessoas ricas, não eram pessoas que tinham muito, mas todos queriam ajudar, todos queriam participar. Então hoje o que acontece, o problema realmente é falta de avivamento, falta de espiritualidade. Por que a pessoa se torna avarenta? Porque falta espiritualidade. O problema está no relacionamento com Deus. A mesma coisa acontece com a escola bíblica dominical. Se existe um avivamento, a escola bíblica dominical está lotada. Se existe um esfriamento espiritual, a escola bíblica dominical está esvaziada. Nós temos ido pregar, ensinar, fazer um congresso de escola bíblica dominical, seminários, e a gente vê claramente qual a igreja que está avivada. O trabalho da escola bíblica dominical é uma bênção, a igreja está lotada. Onde nós vemos a igreja vazia, então já sabemos, a condição espiritual está muito aquém do que deveria estar. Verdade aplicada. Como povo de Deus, somos convocados a participar da manutenção dos locais de culto com nossas contribuições financeiras e nosso trabalho. Interessante, né? Nós queremos cultuar no local onde exista conforto nas poltronas para sentarmos, não queremos nem sentar nos bancos, onde exista ar-condicionado quando está fazendo calor, né? Queremos até um aquecimento quando está fazendo muito frio, queremos um som muito bom, equilibrado, queremos
musicistas qualificados que saibam realmente tocar muito bem. Queremos também cantores que saibam cantar muito bem, muito afinados. Queremos ótimos pregadores, ensinadores. Tudo nós queremos do melhor. Mas não queremos ajudar para que isso fique desta forma. Eu vi certa vez um pastor dizer: "Ô irmão, se você não é dizimista, se você não é ofertante, como é que você se julga no direito de usar, por exemplo, o banheiro da igreja, se você não paga a pessoa que limpa? Como é que você quer se assentar aí nas poltronas, nas cadeiras, nos bancos, se você não paga pelo preço que custou esses bancos, essas cadeiras, essas poltronas? Como é que você ousa ouvir o som aqui dessa igreja se você nunca ajudou para ter esse som?" E isso causou impacto, né, em algumas pessoas que perceberam de repente que estavam exigindo muito, mas não contribuíam com nada para ter aquilo que desejavam ou aquilo que estavam aproveitando, mas não contribuíram para que aquilo acontecesse. Então a igreja precisa daqueles que ajudam financeiramente, mas também precisa daqueles que ajudam no serviço, na obra de Deus. E o trabalho é feito tanto internamente na congregação, quanto é feito também externamente. Os trabalhos de visitação nos lares, trabalho de visitação nos hospitais, nos presídios, cultos na rua, cultos por toda parte. Então o trabalho é muito dinâmico, muito grande e precisa de todos participando. Textos de referência. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, do versículo 3 ao versículo 6, que diz: "E ainda de minha própria vontade para a casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os vasos de ouro e prata para os de prata e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor?" Então os chefes dos pais e os principais das tribos de Israel e os capitães dos milhares e das centenas e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram. Então vemos aqui a contribuição proclamada por Davi. Ele dá o exemplo. Eu estou dando isso, do melhor que eu tenho. Veja só. Então o líder é o principal que vai atrair a todos para ajudarem. Então o líder é o primeiro a oferecer, é o primeiro a ajudar, para ser o exemplo dos outros. A introdução da lição diz: "Nesta lição, baseados nos registros bíblicos, veremos que o povo de Deus é chamado a servi-lo com alegria e fidelidade também na manutenção dos locais de culto, com contribuição financeira e trabalho, visando a continuidade das atividades de oração, adoração e anúncio da palavra de Deus." Veja, a igreja hoje funciona baseada no que está escrito na palavra de Deus. Então nós vemos aí o que acontecia lá no tabernáculo, depois vamos ver aí no templo de Salomão, né? Vamos ver depois no templo de Zorobabel. Vamos ver como é que o povo se comportava na ajuda financeira e na ajuda no serviço da obra de Deus. E assim nós vamos aprender como que nós devemos nos comportar na igreja, como fazer, como contribuir, como trabalhar, participar. Tudo isso nós aprendemos na palavra de Deus. Nós começamos no Antigo Testamento e vamos até o Novo Testamento e vamos aprendendo que todos então participavam
No Novo Testamento, nós vemos a igreja, quando iniciou, todos traziam e depositavam aos pés dos apóstolos e eles distribuíam conforme a necessidade de cada um. Veja que não havia ninguém rico demais sobrando, não havia ninguém pobre demais faltando. Mas tudo tem que ser feito com alegria, com desejo de servir, de ajudar, sempre dentro da fidelidade a Deus. Sempre faça para Deus. Eu sempre dizia para o meu pastor, eu estou aqui oferecendo isso aqui agora. Não diga para ninguém que eu estou dando. Porque o líder, tudo bem, ele está na frente e ele é exemplo para os outros. Mas nós devemos ajudar sem esperar de elogio, sem esperar ser reconhecido pelas pessoas. Nós ajudamos, mas estamos vendo que Deus está recebendo. Deus está vendo. Nós não fazemos para aparecer, para ser melhor do que os outros. Fazemos porque amamos a Deus. Eu dei, por exemplo, 2 terrenos para a igreja construir, que hoje valeriam aí, no mínimo, uns 5 milhões de reais. Então veja, todo o trabalho que eu tive para guardar dinheiro, para construir uma casa para mim, eu dei para a igreja comprar terreno e construir. Eu apliquei na obra de Deus, porque eu estou aplicando uma coisa eterna, não é uma coisa passageira, não é uma coisa material. Quando doei para comprar instrumentos, bancos para a igreja, trocar o piso, forro, tudo, sempre é o quê? É fazendo para Deus, nunca visando ser reconhecido, ser elogiado, nada disso. Eu contribuía anonimamente, dizia para o pastor, não é para dizer que eu estou ajudando. Então a obra de Deus precisa ser feita, precisa ser executada, precisa dos irmãos participando ativamente, alegremente e sem avareza, sabendo que um dia nós estaremos diante de Deus e então receberemos o galardão. Não é aqui que se recebe, é lá em cima. Então saiba, tudo que você fizer pela obra de Deus ou contra a obra de Deus, um dia você terá o seu pagamento. Galardão para aqueles que fizeram bem e juízo para aqueles que fizeram mal. Tópico 1. A construção do tabernáculo. Sempre foi propósito de Deus se relacionar com seu povo. Tiago 4:8. No livro do Êxodo, vemos que o Senhor Deus ordenou que fosse feito o tabernáculo, dizendo, e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. E a nuvem cobria o tabernáculo durante o dia, e o fogo estava sobre ele de noite. E a glória do Senhor enchia a tenda da congregação. Êxodo 40, 34-38. Então sempre Deus desejou estar entre o seu povo. Veja que no Antigo Testamento as coisas são materiais. Deus veio morar no meio do povo, literalmente. Veja, no meio ali do acampamento, todos ali, e a tenda da congregação. Primeiro, Moisés armou fora do acampamento. Era só Moisés e Deus que tinham esse relacionamento. Agora Deus disse para Moisés, eu quero estar no meio do povo. Então foi feito agora um tabernáculo no meio das tribos. Ficava exatamente no meio do acampamento. E ali a presença de Deus se tornava real quando eram oferecidos sacrifícios. No dia da inauguração, desceu fogo do céu. Deus confirmando que ele estava presente entre eles. Então ali era o quê? Literal, era material, era a presença real de Deus. Havia um fogo que desceu do céu ali e acendeu o altar de sacrifício. Daquele fogo que pegava para levar lá dentro, para acender o fogo no altar de incenso, para também acender os espevitadores do candelabro. Aquele fogo mantinha-se sempre aceso e deveria sempre ser mantido aceso.
mostrando que a presença de Deus estava sempre ali com eles. E aí você pode ver que o dia que Salomão inaugurou o templo, desceu fogo do céu novamente, mostrando que a presença de Deus estava ali. E nós vamos ver que a glória de Deus se manifestou. Pode ver que no templo de Salomão, lá diz que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, porque a presença de Deus estava ali. Hoje, nós estamos tão distanciados da presença de Deus, que quando Deus se manifesta na igreja, que aí as pessoas às vezes caem pelo chão, as pessoas ficam admiradas, até escandalizadas. Na igreja pentecostal, por incrível que pareça, eles não sabem nada sobre a presença de Deus. Não sabem nada sobre avivamento. Não existe nenhum avivamento que já aconteceu na igreja que as pessoas não caíssem tudo pelo chão, não ficassem aí rolando, não chorassem muito, não rissem muito, não gritassem muito. Não existe avivamento sem isso. A presença de Deus é algo tremendo, maravilhoso. Mas existem sempre aqueles que não sabem nada sobre o que é espiritual. Não sabem nada sobre avivamento. Não sabem nada sobre a presença de Deus. São aqueles que se julgam os fiscais de Deus, fiscais da obra de Deus. Só falam mal, só procuram alguma coisa para falar mal da manifestação do Espírito Santo. São os blasfemadores de plantão. Tópico 1, subtópico 1. Onde a glória de Deus se manifestava. Antes de o tabernáculo ser erguido, Moisés se encontrava com o Senhor na tenda da congregação que era armada fora do arraial. Êxodo 33, 7 a 11. O tabernáculo foi erguido em pleno deserto para ser um local onde o povo desfrutaria de comunhão com Deus que desejava viver entre eles. Êxodo 25, 8. Acrescente-se a essa observação que o tabernáculo atraía a atenção de todo o povo porque a glória de Deus se manifestava de modo sublime naquele lugar. Deus nos criou para a sua glória, Isaías 43, 7. E o tabernáculo passou a ser o símbolo da sua presença entre o povo, Êxodo 29, 43 a 46. Diante daquele esplendor, os israelitas ofertavam com alegria, ofertando até mais do que era necessário para a construção do tabernáculo, Êxodo 36, 5 a 7. Então, antes do tabernáculo, já falamos, Moisés armou uma tenda. Nós podemos chamar de tenda do encontro. Então, só Moisés se reunia ali, porque o próprio povo disse: você, Moisés, fala com Deus. Nós não vamos falar, senão nós vamos morrer. Então, Moisés se reunia ali com Deus, tinha um encontro com Deus pessoal ali. E Deus chegou a dizer que com Moisés ele falava face a face. Então, o povo via quando a glória de Deus vinha naquele pequeno tabernáculo que Moisés construiu para ter um encontro com Deus, uma tenda. E o povo ficava olhando de longe. Quando a presença de Deus aparecia, uma luz brilhante, todo o povo se levantava. Então aparecia uma coluna de nuvem, que descia ali quando Moisés estava falando com Deus. E todo o povo ficava ali prestando atenção, olhando. Todo o povo ficava de pé e adorava ao Senhor. E Moisés pede a Deus que a presença de Deus esteja com eles. E Deus promete que a sua presença estará sempre ali no meio do seu povo. E Moisés pede a Deus que lhe mostre a sua glória. E Deus diz para ele ficar escondido, na fenda de uma rocha que ele passaria. E Moisés poderia vê-lo pelas costas, ver a sua glória. Nós sabemos que a rocha que o seguia era Cristo. Fenda da rocha significa, então, ali, mãos furadas, peito furados, pés furados. Então, o que quer dizer isso? Esconda-se em Cristo, se você quer ver a glória de Deus. Então, aquele depois veio a ser construído o tabernáculo, e o tabernáculo sempre queria dizer: Deus está entre nós. Olha aí, a presença de Deus está entre nós. Porque Deus descia onde? Quando era oferecido aquele sangue do bode, bode expiatório, lá na tampa da arca, que
ficava no lugar santíssimo. Então ali descia fogo do céu e queimava aquele sangue. Deus estava dizendo: eu estou aceitando o culto, estou aceitando a oferta, estou perdoando o povo pelos seus pecados. Então o povo, vendo que Deus estava presente e se mostrava presente, o povo sempre queria ajudar, participar alegremente. Muitas vezes a igreja, os pastores querem a ajuda do povo, com alegria e tudo, mas onde está a presença de Deus? Então existe emoção. Às vezes a pessoa canta, a pessoa se emociona, o pregador prega bonito e tal, se emociona as pessoas, mas cadê a presença de Deus? Quando existe a presença de Deus real, então existem ali batismos, curas, libertação, manifestações dos dons do Espírito Santo. E pessoas caem mesmo pelo chão com a presença de Deus. Não tem como não acontecer isso. Tópico 1, subtópico 2, as ofertas voluntárias. A fé cristã implica a obediência a Deus em todas as áreas da vida. Primeiro livro de Samuel 15, 22. A dependência de Deus deve estar diretamente relacionada ao amor por Ele, uma vez que quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos. Marcos 12, 30. Os israelitas obedeceram à ordenança que Deus deu a Moisés para a construção do tabernáculo, participando daquele grande e belo projeto com ofertas voluntárias. Êxodo 25, 1 e 2. As ofertas foram tantas que os artífices interromperam o trabalho para comunicar a Moisés o que estava ocorrendo. Êxodo 36, 2 a 7. Então a fé em Deus indica que a obediência está sendo exercida, a obediência a Deus. E essa obediência é em todas as áreas, tanto a área financeira quanto a área espiritual. E aí abrange a área intelectual, a área social e tudo mais. Nós devemos ter a consciência de que dependemos de Deus para tudo e tudo que temos pertence a Deus. Tudo que somos também pertence a Deus. Então veja que esse povo contribuiu tanto que teve que mandar parar, porque traziam todos os dias pela manhã, o povo estava ali numa fila imensa, trazendo coisas para ajudar na construção do tabernáculo. E depois no tempo lá de Davi, que estava arrecadando também, havia abundância. Então havia no povo um sentimento de gratidão a Deus. Deus nos havia libertado da escravidão do Egito e Deus estava presente o tempo todo. Abriu o Mar Vermelho, deu maná, deu água, codornizes. O Deus estava todo o tempo presente entre eles. Então eles estavam sempre felizes com a presença de Deus. É claro que a maioria murmurava de vez em quando, mas quando Deus vinha com a sua presença, se alegravam, se arrependiam da murmuração, continuavam o seu caminho. Mas na construção do tabernáculo, eles ainda não haviam experimentado aquela viagem árdua pelo deserto, ainda estavam ali primeiro com a presença de Deus se manifestando entre eles, estavam todos alegres, felizes, participando ativamente do culto que se prestava a Deus, todos alegremente e contribuindo. Tópico 1, subtópico 3, a alegria em contribuir. Moisés recebeu a ordem de construir o tabernáculo, um lugar de culto a Deus. O povo hebreu compreendeu que ali seria a habitação de Deus entre eles e toda manhã levavam muitas ofertas voluntárias para a construção do santuário. Êxodo 36, 3. Quando os artesãos perceberam que as ofertas excediam o necessário para a obra que o Senhor lhes ordenou que fizessem, eles comunicaram o fato a Moisés, que proibiu o povo de fazer ofertas. Êxodo 36, 5 e 6. Veja isso, você já viu isso na sua igreja? Alguma vez o pastor proibir de trazer mais, porque já tem o que precisa e está sobrando? Não, você nunca viu isso e nem vai ver, não é mesmo? Por quê? Porque não existe contribuição como deveria haver. Não existe um povo alegre, feliz com Deus, como deveria ser. Então a raiz de tudo, na verdade, é sempre a falta de presença de Deus, falta de espiritualidade, falta de sinais, prodígios e maravilhas acontecendo na igreja. Por isso é que o povo anda
tão arredio, né? Por isso que o povo anda tão triste, sem ímpeto, sem desejo de ajudar, né? Sem desejo de participar, porque também existem muitos escândalos acontecendo. E existe também muita falta de transparência. Quanto entrou? Para onde foi? Onde está sendo usado? Agora, o verdadeiro cristão que vive avivado, ele está sempre ajudando. Ele não está muito preocupado para onde está indo. Veja bem, por incrível que pareça, quando as pessoas estão avivadas, elas confiam mais ainda nos seus líderes, porque estão dando para Deus. E Deus vai dar um jeito desses líderes para que eles não roubem esse dinheiro e apliquem esse dinheiro na obra de Deus. Então, aquele tabernáculo tinha a significação, a importância de ser Deus no meio deles, morando com eles. Tópico 2. A restauração do templo. O tabernáculo esteve entre o povo de Deus durante toda a caminhada pelo deserto. Anos mais tarde foi substituído pelo majestoso templo idealizado pelo rei Davi e edificado por seu filho Salomão, segundo o livro de Crônicas 7:11. Com o passar do tempo, a construção foi se deteriorando, e alguns reis de Judá, para preservar a verdadeira adoração, exortaram o povo a ofertar para a restauração do templo, segundo o livro de Crônicas 34, de 8 a 12. Então, essa referência aí é ao rei Josias, né, que mandou destruir todos os ídolos que haviam espalhados por toda a nação e até pelas nações vizinhas. Então, um rei que se destacou, eu considero o melhor rei que existiu em todo Israel, tanto do norte quanto do sul. Um rei que realmente foi íntegro desde os 8 anos de idade, quando começou a reinar. Foi íntegro e um rei que combateu a idolatria o tempo todo e restaurou a casa do Senhor, o templo e os trabalhos no templo. Então, um rei, ouvindo as palavras que estavam escritas no livro do Senhor, que foi encontrado na casa do Senhor, estava bem escondido lá. Quando foram restaurar, acharam, né? Por incrível que pareça, onde é que poderia estar? Na casa do Senhor mesmo. Não era lido há muito tempo. Então, o rei, ouvindo as palavras, se assustou, né? Ficou preocupadíssimo, então convocou o povo a todos a renovarem a aliança com Deus, e todo o Judá, tanto os que estavam em Jerusalém, ali a parte de Judá, como também de Benjamim, né? Todos foram convocados a reafirmar, então, a aliança com o Senhor e estarem presentes na reconstrução do templo e dos cultos prestados a Deus, nos trabalhos que eram feitos na casa do Senhor. E enquanto o rei Josias estava vivo, então os ídolos eram todos destruídos, a idolatria acabou realmente em Israel, enquanto ele estava no reinado. Tópico 2, subtópico 1. A restauração do templo nos dias do rei Joás. Joás, rei de Judá, viveu dias de prosperidade, enquanto teve o sacerdote Joiada ao seu lado, pois o monarca não tinha habilidade para reinar por sua imaturidade, segundo o livro de Reis 12:2. Antes, a adoração a Baal havia se intensificado entre os hebreus, de tal forma que não houve preocupação em manter a conservação do templo do Senhor, que estava em destroços, segundo o livro de Reis 12:5. O rei Joás, então, estimulou o povo e os sacerdotes a coletar ofertas para custear a reforma do templo e renovar a aliança com Deus, segundo o livro de Reis 12:4 e 5. Esse sacerdote Joiada, na verdade, quem governava era ele. Aquele menino Joás, com 7 anos de idade, foi o rei mais jovem a ser colocado para reinar sobre Israel. E ele começou a reinar então com 7 anos, e Joiada, o sacerdote, estava sempre ali presente, orientando, sempre motivando, e o rei então tomava as decisões baseadas sempre naquilo que o sacerdote Joiada dizia para ele, orientava ele. Então, eles restauraram a casa do Senhor e destruíram a idolatria que havia. Inclusive, esse sacerdote Joiada é o homem que mais viveu
depois que a lei foi promulgada. Ele viveu 130 anos. Veja que a idade do homem já havia sido, então, delimitada por Deus, 120 anos. Mas o sacerdote Joiada viveu 130 anos. Por que Joiada viveu tanto tempo assim, o sacerdote? Porque o rei precisava dele. Sem o sacerdote Joiada, o rei perdeu toda a noção do que deveria fazer. Deixou de ser fiel a Deus. Os líderes vieram até ele e começaram a idolatrar novamente, a ter imagens novamente. Se perderam todos depois da morte do sacerdote Joiada. Tópico 2, subtópico 2. A restauração do templo nos dias do rei Ezequias. Ezequias foi um dos melhores reis de Judá. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los, segundo o livro de Crônicas 29:3. Diferentemente de seu perverso pai, o rei Acais, Ezequias procurou seguir os caminhos de Davi, segundo o livro de Crônicas 29:2. Ele se esforçou para eliminar a idolatria no meio do povo, procurando fazer o que era reto e justo aos olhos do Senhor. Ezequias restabeleceu o verdadeiro culto em Israel, tendo cuidado de reunir os sacerdotes e os levitas para propor uma nova aliança com Deus, segundo o livro de Crônicas 29:4-11. Ezequias fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. Isso provocou um grande avivamento entre os israelitas, segundo o livro de Crônicas 29:20-36. Então o rei Ezequias se destacou também por buscar a restauração do templo e a restauração do culto a Deus, o culto de adoração a Deus. Então ele uniu toda a nação para novamente destruírem os ídolos, deixarem a idolatria, se voltarem para Deus. Então Ezequias restaurou o templo, comemorou a Páscoa, combateu a idolatria, resistiu à invasão da Síria e nisso ele recebeu a proteção divina. Ele foi um rei que estava muito em intimidade com Deus, confiava em Deus. Então ele promoveu a destruição de altares a outros deuses e restaurou a adoração ao único e verdadeiro Deus. O rei Ezequias adoeceu, vimos que o profeta Isaías vai até ele, Ele é restaurado, a sua saúde é restaurada, e cometeu um erro grande quando vieram estrangeiros, E ele mostrou as riquezas que havia ali, mostrou tudo, e aqueles homens, na verdade, eram espiões que depois voltariam tentando destruir todo aquele território. Aqueles homens eram babilônicos e depois a Babilônia vai invadir ali, vai queimar tudo, destruir tudo, roubar tudo. Mas Ezequias é lembrado como um rei justo, piedoso e fiel a Deus. Com a sua liderança houve um renovo espiritual, houve a reconstrução ali, uma restauração do templo e houve também uma restauração da adoração verdadeira a Deus. Tópico 2, subtópico 3, a restauração do templo nos dias de Josias. O rei Josias procurou fazer um novo conceito espiritual em Judá, abolindo qualquer vestígio de idolatria, segundo o livro de Crônicas 34:1-7. O rei determinou que os israelitas buscassem o Senhor de todo o coração para que fossem purificados dos pecados nos quais Judá havia mergulhado e assim restaurar o genuíno culto ao Senhor, segundo o livro de Reis 22:4-7. Para isso, Josias ordenou que todo o dinheiro arrecadado fosse usado para reparar a casa do Senhor, segundo o livro de Crônicas 34:8-14. A Bíblia relata que nunca houve um rei como Josias, que se voltou para o Senhor de todo o coração, segundo o livro de Reis 23:25. Então, para mim, foi o melhor rei que existiu em todo Israel. Começou a reinar com 8 anos e foi sempre aquele que buscou ao Senhor, buscou a restauração do templo, a restauração do culto. Foi o que mais destruiu a idolatria. Durante o seu reinado também foi o período de maior confiança, tanto do povo para com a liderança, quanto daqueles que estavam fazendo a obra de Deus,
com a integridade e honestidade quanto ao dinheiro que era chegado ali para a construção. Isso é muito importante, que pessoas de confiança realmente exerçam a função de cuidar do dinheiro que entra na casa do Senhor. Então esse dinheiro tem que ser usado para a obra de Deus e não para enriquecimento de certas pessoas. Isso é muito importante. Quando o povo descobre que o dinheiro que está entrando na igreja está indo para o enriquecimento de pessoas, aí a coisa desanda, né? Então deve haver muita honestidade e muita prestação de conta, muita transparência. Dinheiro que entrou é tanto, e quem informa isso é uma pessoa de confiança que realmente entrou, foi aquilo mesmo. E saiu para isso. A prestação de contas correta é muito importante. Então, quando há um culto verdadeiro a Deus, como Josias restaurou, quando há honestidade nas finanças, como Josias teve e restaurou, quando há destruição de idolatria, como Josias fez, então quando há um avivamento, o povo fica alegre, feliz, congrega, ajuda, a obra de Deus cresce, então tudo vai bem. Josias cometeu, infelizmente, um terrível engano quando entrou numa briga que não era dele, né? Foi advertido para não insistir, mas insistiu e acabou morrendo devido a isso. Mas não existe registros de pecados de Josias, de coisa errada de Josias. Foi um rei realmente íntegro, foi o melhor rei que existiu em Israel. E a própria Bíblia diz que nunca houve um rei como Josias. Veja, segundo livro de Reis, capítulo 23, versículo 25. Tópico 3. O cuidado com a casa de Deus. Deus nos abençoa com bens para desfrutarmos do melhor desta terra. Isaías 1:9. Sim, devemos dispor de nossos bens para socorrer as necessidades da igreja, a fim de que ela tenha o necessário para o culto ao nosso Deus. Então veja, essa é a verdadeira prosperidade. Nós recebemos de Deus para abençoar os outros, né? Então a igreja, nós estamos ali congregando, participando do trabalho de Deus e estamos abençoando também financeiramente para que esse trabalho seja realizado. Tópico 3 sobre o tópico 1, o chamado de Deus. Muitos irmãos compreendem que o templo é um espaço de oração e celebração, portanto precisa de cuidados para favorecer a reunião daqueles que buscam o exercício da fé cristã. Atos 2:46. As reformas nas congregações são importantes para oferecer aos frequentadores conforto e segurança. Os prédios devem ser mantidos em excelente estado de conservação, e isso envolve desde a parte estrutural até a manutenção do telhado. Este cuidado evita problemas na integridade do espaço físico da igreja e assegura segurança aos fiéis e visitantes. Por isso o Senhor nos convoca a abrir o coração e nos libertar da avareza e do egoísmo. Marcos 12:41-44. Então nós entendemos claramente que a nossa congregação, onde nós congregamos, é um lugar de oração, de adoração a Deus, né? Então é um lugar onde se comemora, se faz um culto, se presta um culto a Deus. Então esse lugar precisa de muita coisa. Por exemplo, você vê de vez em quando aí, caiu o teto da igreja não sei aonde. Por que caiu? Porque faltou o quê? Manutenção. Faltou empregar o dinheiro que arrecadaram naquilo que era muito necessário, que era a manutenção da casa que está sendo usada para se fazer culto a Deus. Então tem ali, um ventilador parou, tem que imediatamente ser consertado. Uma lâmpada queimou, tem que imediatamente ser trocada. Um instrumento deu um problema, imediatamente deve ser consertado. O som, imediatamente deve ser consertado. Então não existe deixar para depois. As coisas ali têm que ser restauradas imediatamente, porque o povo está ajudando e está vendo que o dinheiro está sendo usado. Veja bem, isso é muito importante. Um irmão trabalha na visitação,
mas não tem uma ajuda na gasolina dele. O templo está com a pintura feia, desgastada, não pintam. Está vazando água no teto, uma chuva lá, teve uma goteira, ninguém consertou. É um banco com problema, uma cadeira, um estofado, uma cadeira do púlpito às vezes com problema. E isso é muito ruim para que o povo queira ajudar, porque está vendo que está ajudando, mas o dinheiro não está indo para aquelas coisas mais necessárias. Se você vai usar o banheiro, está lá sujo, às vezes não tem nem um papel higiênico, não tem um sabão para lavar a mão, não tem um papel para enxugar a mão depois, às vezes não tem água, às vezes a lâmpada do banheiro não está funcionando. Então, veja bem, como é que se quer que o povo ajude se não está tendo resultado o dinheiro que está entrando? Tem que ser tudo bem cuidado para que o povo tenha prazer em ajudar e ajude cada dia mais. Eu sou usado muito em dons de curar. Todo lugar que nós vamos tem mais de 50 pessoas curadas. E eu às vezes fico admirado, porque muitos pastores não nos convidam para estar lá orando para que os doentes, os enfermos sejam curados. Porque sabem pedir dinheiro para oferta, sabem pedir dízimo, sabem pedir dinheiro, às vezes fica meia hora pedindo dinheiro. Mas eu fico preocupado. Muitos irmãos gastam muito dinheiro com farmácia e com médico. Porque a igreja deveria estar orando, insistindo na cura dessas pessoas, já que querem que eles ajudem financeiramente. Então vamos ver onde eles estão gastando o dinheiro. E muitos, mais muitos. Olha, nós temos visto aí pelo menos 70% do povo na igreja hoje estão doentes ou enfermos. E gastam muito em farmácia e médico. Por que não há maior investimento nessa área? Veja que resultado terá se essa igreja tiver com quase todos os irmãos com saúde. Então, deve-se empregar mais tempo, dinheiro, em buscar solução para aqueles problemas que os irmãos têm que causam problema financeiro na igreja. Então falta a espiritualidade, falta os sinais, prodígios, maravilhas na igreja, falta a presença de Deus na igreja, isso na parte espiritual. Na parte material, falta o cuidado com o templo, com as coisas do templo. E também ainda tomar cuidado com aqueles que estão na liderança. Será que são pessoas íntegras? Ou será que são pessoas que o povo em geral sabe que eles andam em pecado? Tópico 3, subtópico 2. Devemos honrar a Deus com os nossos bens. Honrar a Deus com os nossos bens é um privilégio. Provérbios 3, 9 e 10. O reino de Deus trabalha por princípios instituídos pelo Senhor, e um deles é: aos que me honram, honrarei. Primeiro livro de Samuel 2, 30b. Quando honramos a Deus, expressamos gratidão, consciência de que tudo pertence a Ele e confiança em sua provisão diária. Essa honra está em coisas simples, como ofertar para a manutenção ou a reforma da igreja. Na certeza de que o Senhor Deus zela por nós, devemos ser zelosos pelo templo, onde nos reunimos para adorá-lo e anunciar a sua palavra. Então honramos a Deus quando contribuímos para a obra de Deus. Estamos dizendo a Deus, reconhecemos que tudo que temos, que somos, é o Senhor que nos dá. E nós estamos apenas devolvendo uma parte para emprego dessa parte na obra do Senhor. Então isso para nós deve ser uma honra, uma alegria, uma felicidade muito grande em podermos sempre contribuirmos na obra do Senhor. Devemos aprender o princípio da gratidão. Então, sempre agradecidos a Deus. Quando dizimamos, quando ofertamos, estamos reconhecendo que é Deus que é o dono. Nós estamos apenas devolvendo uma parte daquilo que Ele nos deu. Isso deve nos manter alegres e, com certeza, alegra o coração de Deus. Aquela viúva pobre é um exemplo impressionante, né?
porque Jesus estava de olho nela. E ainda chamou os discípulos, venham ver, venham ver. Aquela viúva ali deu mais do que todos. E disse bem claro, é a viúva pobre. Por que ela deu mais do que todos? Porque ela deu tudo o que tinha. Enquanto aqueles outros ricos davam uma migalha e daquilo que sobrava. Então preste atenção, quando você for dar uma oferta na casa do Senhor, Jesus está olhando para você. Existe uma nuvem de testemunhas olhando. Que oferta é essa que você está dando na casa do Senhor? Será que você está escolhendo lá na sua carteira, a mulher escolhendo na sua bolsa a menor nota? Ou uma moedinha? Que nem cego e aleijado está querendo mais. É o que você está dando na casa do Senhor. É o que você está dando para Deus. Medite nisso. Tome cuidado. Você pode estar sendo muito observado. Tópico 3 sobre tópico 3. O cuidado com a casa de Deus reflete quem somos. Para evitar problemas estruturais, é recomendável que os templos passem por uma manutenção periódica feita por profissionais qualificados. Nossa disposição em ofertar para essa causa específica demonstra gratidão ao Pai Celestial por todas as bênçãos que temos recebido. Efésios 1:3. Contribuir financeiramente para a manutenção do templo é participar de uma semeadura em boa terra, na certeza de que o Senhor Deus é fiel e poderoso para continuar suprindo todas as nossas necessidades. Desde que começou a levar suas ofertas ao templo, o povo passou a ter abundância de alimentos, segundo o livro de Crônicas 31:10. Então, quando o povo é avarento, não quer contribuir, muitas vezes esse povo passa por dificuldades, doenças, enfermidades, coisas que acontecem no governo que prejudicam as finanças, né? Os preços começam a subir, disparar. Tudo tem influência na vida daquele que não é um ofertante, que não ajuda na obra do Senhor. Saiba que muitas pessoas passam por problemas financeiros devido a não saberem administrar o seu dinheiro. Não dão para Deus e ainda não fazem nada pela obra de Deus. Então, a casa do Senhor, os templos, né, onde nós congregamos. Nós sabemos que cada um de nós é templo do Senhor, o Espírito Santo mora em nós, né? Mas aquele lugar onde nós congregamos, vamos ali ouvir a pregação da palavra de Deus, Deus falar conosco, nos corrigir, né, nos orientar, onde vamos ali adorar a Deus, prestar um culto a Deus. Esse lugar precisa de manutenção, precisa de cuidado. E aqueles que estão ministrando também, como, por exemplo, aquele que dirige o trabalho, ele recebe financeiramente para estar ali, para se dedicar a esse trabalho. Então, a pessoa que limpa ali os banheiros, limpa a igreja, recebe também o salário para isso. Muitas vezes aqueles que estão tocando, os musicistas também recebem. Então, tudo isso vem da nossa contribuição. Devemos abrir o coração para contribuir para a obra do Senhor. E aqueles que cuidam ali, né, da construção, que administram o dinheiro, devem sempre prestar atenção em manter tudo funcionando corretamente e com segurança. Conclusão: o cristão evidencia sua lealdade quando serve a Deus de todo o coração, inclusive com seus bens, abençoando a casa do Senhor com alegria. Então, uma maneira de mostrarmos nosso agradecimento a Deus, de mostrarmos a Deus que reconhecemos que Ele que nos dá tudo que temos, que possuímos, tudo que nós somos. Então, a maneira é essa: ofertar, dizimar na casa do Senhor, ser fiel a Deus, abençoar a obra de Deus, tanto financeiramente quanto nós também participarmos, ajudarmos em tudo. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, tudo isso ele levou sobre ele e morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora.
Basta crer nisso e você é salvo agora. Então abra seu coração para Deus agora. Receba a salvação, receba o perdão de Deus. O Espírito Santo agora vem até você. Vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Se arrependa, peça perdão. Entregue-se totalmente a Deus. O Espírito Santo passa a morar em você a partir de agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Creia e receba em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, Senhor, que estão agora arrependidos, pedindo perdão. Toca neles. Naquela cruz, Jesus te salvou e levou seus pecados. Creia, receba agora a salvação. Receba o perdão em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora. Solta, em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda doença, sai, em nome de Jesus. Toca, Senhor Deus, agora e cura totalmente. Glória a Deus. Amém? Não se esqueça, por favor, dê aí um gostei, um joinha aí, um legal. Se inscreva no nosso canal, isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outros também. Passe o link desse vídeo para outras pessoas, para que eles também possam assistir. Então nos ajude a divulgar o nosso trabalho. É a palavra de Deus que está sendo ensinada, está sendo ministrada. Passe também para as pessoas que não são crentes. É uma maneira de evangelizar, porque eles vão ouvir e depois vão receber o convite para se converterem. Nós fazemos o convite, o apelo. Veja, depois nós oramos também, por quem está doente, está enfermo. Muitas pessoas são curadas assim. Então passe para os outros, passe também para a pessoa descrente. Você vai falar, mas vão reclamar, não sei o quê. Não tenha vergonha de Deus, das coisas de Deus. Tenha vergonha de ficar conversando sobre futebol com eles, mas não tenha vergonha de passar para eles um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus. Então, se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, e mais os estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp. Se você quer também nos convidar para estarmos aí ministrando, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp, 99991520454. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.